E aí, pessoal? Beleza? Bora para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar nas ideias do Ler Ribeiro. Ler Ribeiro. Isso. Aquele vídeo que bombou no YouTube. 30 minutos que valem 30 anos. Sim, sim, conheço. O título já é um convite tanto, né? É, bem chamativo, meio que te desafia, né? Tipo, será que 30 minutos podem valer 30 anos? Pois é. E o cara já chega por tudo logo de cara. Ele fala que a gente não é, tipo, seres humanos tendo uma experiência espiritual, Uhum. mas sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. Nossa. É, ele já começa mandando a real, né? É, bem profundo. Mas o que você achou disso? Yeah. Tipo, faz sentido pra você? Faz, sabe? Meio que te coloca numa outra perspectiva, né? De que a gente tá aqui de passagem, aprendendo, crescendo. É tipo uma viagem. Exatamente. É. Com altos e baixos. Mas tudo faz parte do processo. Show. E falando em processo, o Ribeiro coloca o respeito próprio e a autoimagem como a base de tudo. Tipo, a fundação da receita da vida. Verdade, ele dá muita importância pra isso. E eu concordo, viu? Sem uma base sólida, a gente fica meio perdido, né? Total. Mas e aí, como a gente constrói essa base, essa autoimagem positiva? Ele fala muito sobre amor próprio, sabe? E de como a gente fala com a gente mesmo. Tipo, o diálogo interno. Isso. Se você fica se criticando o tempo todo, só a autoimagem vai lá pra baixo. Mas se você se elogia, se valoriza, as coisas mudam. Faz sentido, a gente pode se tratar com carinho. Né? Exatamente. E aí ele entra num tema que pra mim é fundamental. A comunicação. Comunicação. Mas o que isso tem a ver com autoimagem? Tudo a ver. Porque a gente se comunica o tempo todo, né? Com os outros e com nós mesmos. E a forma como a gente se comunica impacta diretamente a nossa autoimagem e os nossos resultados. Interessante. Mas ele também fala sobre comunicação no sentido mais amplo, né? Sim, ele coloca a comunicação como chave no mundo de hoje, né? É, era da informação. Isso. E ele divide a comunicação em 3 níveis, lembra? Boca, ouvido, cérebro e... Coração. esse último parece bem profundo. É um nível mais elevado, sabe? Onde a gente se conecta de verdade com a outra pessoa. Entendi. Mas e os outros níveis? Como? Como eles funcionam? Boca ouvido é o mais básico, né? Você ouve, mas não entende de verdade. É tipo quando a gente tá no automático. Isso. Já o cérebro é quando a gente processa a informação, pensa, analisa. Faz sentido? Hum, Mas ainda falta o coração, né? É esse que faz a diferença. É quando você realmente se coloca no lugar do outro, entende a perspectiva, as emoções. Empatia pura. Exatamente. E ele dá um exemplo bem engraçado sobre isso, lembra? Do garçom que traz a bebida errada. Ah, sim! O Ribeiro fala que esse garçom tá operando no nível boca ouvido sem chance de promoção. Tadinho do garçom. Mas é verdade. A gente precisa ir além da superfície, né? Se conectar de verdade para ter resultados melhores. Verdade. Mas como a gente chega nesse nível coração? Tem algum O segredo? Ribeiro lhe dá várias dicas. Uma delas é adaptar a mensagem aos interesses do ouvinte. Tipo, falar a língua da pessoa. Isso. Não adianta a gente querer falar só do que nos interessa, né? Tem que ter essa sensibilidade. Não é. E ele também fala bastante sobre o poder das histórias, né? Sim. As histórias têm o poder de conectar a gente, de transmitir mensagens de forma mais eficaz. É tipo, uma boa história cativa todo mundo, né? Exatamente. E ele usa o exemplo de Jesus, que ensinava através de parábolas. Verdade. E as parábolas são histórias que a gente nunca esquece, né? É por isso que eles usam pra gente gravar a mensagem. Cool. Bem, mais alguma dica importante pra gente se comunicar melhor? Ele fala bastante sobre a importância da linguagem adequada, da percepção. Tipo as palavras que a gente escolhe. Isso! E como a gente se apresenta, a nossa postura, tom de voz. Isso é muita coisa pra prestar atenção. Mas faz toda a diferença. E ele conta uma história bem interessante sobre isso, lembra? Do dono da loja que tinha vitrine super sofisticada, mas que afastava os clientes. Ah, lembro dessa. Ele queria passar uma imagem de luxo, mas acabou intimidando as pessoas. Oh, é? A comunicação falhou, né? Total. A gente tem que estar atento à mensagem que a gente está transmitindo, seja com palavras, gestos ou atitudes. Verdade. Comunicação é a chave para tudo, né? E por falar em chave, o Ribeiro fala sobre os 4 aspectos pelos quais somos julgados na vida. 4 aspectos. Isso. Preparada. Manda ver. Ele diz que é pelo que a gente faz. Aham. Tipo, nossas ações. Isso. Pela nossa aparência. Beleza? Estilo. Pelo que a gente diz. Palavras, né? E por como a gente diz. Nossa, esse último é bem importante. É tipo o tom de voz, a linguagem corporal. Tudo isso influencia a forma como a mensagem é recebida. Exato. A gente pode falar a coisa certa, mas se a gente falar de forma agressiva, a mensagem se perde. Com certeza. Comunicação é muito mais do que palavras, né? Total. E aí ele vem com um conceito que me deixou de queixo caído. A conexão entre juventude e o estabelecimento de metas. Sério? Que interessante, nunca tinha pensado nisso. Pois é.
Ele argumenta que se manter jovem tem a ver com ter metas, com olhar para o futuro. Tipo, ter sonhos, planos. Isso. Ele usa a analogia da ampulheta para ilustrar. Ampulheta. É. A areia que ainda vai cair é o nosso futuro. A que está caindo é o presente. E a que já caiu é o passado. Nossa, que visual maneiro. É bem criativo. E ele diz que se a gente focar no futuro, naquilo que a gente ainda quer alcançar, a gente se mantém mais jovem, sabe? Então, olha, chama Cessa. Isso. Independente da idade. Faz sentido. Mas como a gente cultiva esse foco no futuro sem se perder no presente? Boa pergunta. E sabe o que mais me surpreendeu? Ele desafia a visão linear do tempo. Tipo, passado, presente, futuro, tudo certinho. Isso. Ele sugere que o futuro pode influenciar o presente e o presente pode reinterpretar o passado. Nossa, que loucura. Meio que bagunça tudo, né? É uma visão mais fluida, sabe? Tipo, tudo interconectado. Mas como assim? Tem algum exemplo prático disso? Ele dá o exemplo de alguém que reserva uma viagem com um mês de antecedência. Sei. A expectativa da viagem já torna o presente mais legal, mais animado. Verdade. É como se a gente trouxesse um pedacinho do futuro pro presente. Exatamente. E isso vale para outras áreas da vida também, né? Tipo, um projeto que você está empolgado, um sonho que você está buscando. Então, até agora a gente já viu autoimagem, comunicação, essa relação maluca entre passado, presente e futuro. Que tem muito mais. Tô curiosa. O que mais o Ribeiro tem para nos ensinar? Segura aí que agora o papo vai ficar sério. Ele termina com uma mensagem poderosa sobre perdão. Perdão. Nossa, que tema importante. E ele não alivia, não. Ele manda a real. E voltamos com o nosso mergulho, gente. Ainda tô pensando naquele papo sobre perdão. É difícil largar a raiva às vezes, né? Pois é, o Ribeiro não tá pra brincadeira. Ele chega a chamar de burro quem não perdoa. É, pesado. Mas acho que ele quer chocar mesmo pra gente acordar, né? É tipo um tapa na cara pra gente ver que guardar rancor só faz mal pra gente mesmo. É, ele até conta uma história triste, lembra? Daquela mulher que não superava a morte da tia na casa de campo. Ah, lembra. Que situação. Mas é um exemplo de como a gente pode mudar a perspectiva sobre o passado, né? É tipo focar nas coisas boas, no amor que elas compartilharam ali. Isso. E você, mulher, já teve que perdoar alguém? Ou até a si mesmo? É. E não foi fácil, viu? Mas quando consegui, foi libertador. É, a gente tira um peso das costas, né? E o Ribeiro fala que a falta de perdão pode até bloquear nosso futuro. Tipo, a gente fica preso no passado e não consegue seguir em frente. Exato, a gente fica olhando pro retrovisor em vez de olhar pra estrada. Faz sentido. E ele conecta o perdão ao sucesso financeiro. Acredita? Sério? Não me lembro dessa parte. Como assim? E ele diz que guardar ressentimento meio que bloqueia a prosperidade, sabe? O que trava a energia, né? É, a gente fica vibrando numa frequência negativa e afasta as coisas boas. Nossa. Faz sentido. E quando a gente tá com raiva, é difícil se concentrar em outras coisas, né? Verdade. A gente fica remoendo o problema, pensando na injustiça. É. E essa energia negativa acaba impactando tudo, né? Trabalho, relacionamentos. Até a saúde. Acho que a gente podia fazer um inventário do o perdão. O que você acha? Boa ideia. De quem a gente precisa perdoar. E como isso está afetando a gente. Talvez perdoar seja a chave para a gente ser mais feliz e bem-sucedido. E por falar em felicidade, lembra da definição de juventude que ele dá? Ah, sim. Achei demais. Nada a ver com idade, né? Tem a ver com a nossa atitude, nossa mentalidade. Aquela metáfora da ampulheta. Genial. Foco na areia que ainda vai cair nas possibilidades do futuro. E o Ribeiro ainda diz que o futuro pode influenciar o presente. Lembra do exemplo da viagem? A gente já fica feliz só de pensar nela. E a gente pode usar isso para alcançar nossos objetivos, né? Tipo, visualizar o que a gente quer e agir para realizar. Isso, mas sem esquecer de viver o presente também, né? Claro. Equilíbrio é tudo. E ter essa visão de futuro com metas e sonhos mantém a gente jovem. É sobre ter aquela chama acesa, sabe? A vontade de viver, de realizar. Isso não tem idade. Mas e aí o que mais te marcou nesse papo? Acho que a mensagem principal é: a gente é responsável pela nossa vida. O Ribeiro não quer que a gente fique de mimimi, né? Exato. A gente tem que parar de se fazer de vítima e assumir o controle. Lembra da história dos dois pedreiros. Um reclamando, o outro todo orgulhoso. A mesma tarefa, mas perspectivas totalmente diferentes. E essa diferença faz toda a diferença no resultado final, né? Com certeza. A gente precisa encontrar significado no que faz, ter um propósito. Ou seja, não importa o que você faz, mas como você encara o que faz. Exatamente. E você já parou
para pensar no seu porquê. Qual o sentido do seu trabalho, da sua vida? Essa é uma pergunta que todo mundo devia se fazer. Verdade. É sobre conectar com nossos valores, com o que realmente nos move. Show! Acho que essa é uma ótima reflexão para a gente terminar essa parte do mergulho. Tem muita coisa para dizer. Mas a gente volta já com a última parte e mais insights do Léo Ribeiro. De volta para o nosso mergulho. A gente já viu tanta coisa. Mas teve um ponto que me deixou curioso. Aqueles arquétipos que o Ribeiro fala. Que história é essa? Ah, sim. Lembro. É quando ele vai para um lado mais simbólico, psicológico, sabe? Ele usa o exemplo do médico de jaleco branco. Tipo, a gente já fica mais tranquilo só de ver o jaleco. Exatamente. O jaleco meio que representa a cura, a gente só associa ele ao médico, né? É tipo um símbolo, né? Isso. E o Ribeiro fala que a gente tem que perdoar não só a pessoa, mas o arquétipo que ela representa. Complicado, né? É meio doido. Tipo, se você tem problemas com seu pai, você tem que perdoar o pai, não só o seu pai. Isso. Meio que perdoar a figura paterna como um todo, sabe? Caramba. E por que ele fala isso? Ele diz que isso liberta a gente, sabe? Tipo, a gente se livra de padrões que estão nos bloqueando. Faz sentido. Mas como a gente faz isso na prática? Ele sugere que a gente tire uma lição da experiência, sabe? Usar a situação pra crescer. É tipo aprender com os erros. Isso. Transformar o limão em limonada. Boa. E perdoar o arquétipo também, né? Pra se libertar daquela energia negativa. Exato. É como se a gente quebrasse as correntes do passado. Nossa. Que forte. E o Ribeiro fala muito da gente assumir o controle da nossa vida, né? Ele quer que a gente seja protagonista da nossa história. Lembra da história dos dois pedreiros? Um reclamando, o outro feliz da vida. A mesma tarefa, mas mentalidades completamente diferentes. E essa diferença faz toda a diferença. Total. Ter uma visão positiva, querer construir algo grande, isso que importa. É isso aí. E você se sente no controle da sua vida. Acho que uma busca constante, né? A gente tem que equilibrar as coisas, aceitar o que não dá pra mudar e lutar por aquilo que a gente acredita. Verdade. E o Ribeiro nos convida a refletir. Quem eu quero ser? O que eu quero construir? Qual o meu legado, Ana? Perguntas poderosas. E aí, o que a gente tira de tudo isso? O que a gente leva pra vida? Acho que o principal é a gente se conhecer, fazer escolhas conscientes. Tipo, olhar pra dentro, questionar nossas crenças, nossos objetivos. E se não tiver legal, a gente muda. A gente reescreve a história. Isso aí. O Ribeiro nos dá as ferramentas pra gente transformar a nossa vida. E aí, o que você que está ouvindo achou? Qual a sua principal lição? Compartilha com a gente. Queremos saber a sua opinião. E chegamos ao fim do nosso mergulho nos 30 minutos, que valem 30 anos. Foi uma viagem tanto, né? Autoconhecimento, comunicação, poder da perspectiva. Ufa, quanta coisa. Esperamos que você tenha gostado e que leve daqui alguma inspiração para sua vida. E a gente se vê na próxima, com mais mergulho profundo. Até lá!